Boa tarde, quarto ano. Hoje a nossa atividade vai ser da página 26 e 27. E nós vamos trabalhar com interpretação de gráficos de barras duplas. Na questão número 1, vocês vão observar o gráfico que Rosana fez com base nos dados dos 2 primeiros dias da campanha de doação de roupa de seu bairro. Então, o título do gráfico é Quantidade de roupa arrecadada. O que está de vermelho foram as roupas arrecadadas na segunda-feira. A barra que está de azul são as roupas arrecadadas na terça-feira. Na parte inferior do gráfico, nós temos aí a quantidade. Observe que ela vai aumentando de 20 em 20. Ela vai 20, 40, 60, 80, vai aumentando de 20 em 20 até chegar a 160. E aqui ao lado nós temos os tipos de roupas, né, que são os agasalhos, blusas, calças e vestidos. Qual é o tema da pesquisa de Rosana? Sobre o que a pesquisa fala? Bem, pensem aí e me respondam. Bem, o tema é sobre a quantidade de roupas arrecadadas nos 2 primeiros dias, né, da semana. É a quantidade de roupa arrecadada nos 2 primeiros dias de uma campanha de doação de roupa, que foi a segunda-feira e a terça-feira. O que indicam as barras da cor vermelha? Nós vimos aí que as barrinhas da cor vermelha é a quantidade de roupas que foi arrecadada na segunda-feira. E como nós podemos descobrir isso? É só observar aqui a legenda ao lado do gráfico. Qual foi o tipo de roupa que teve a mesma quantidade de peças arrecadadas na segunda-feira e na terça-feira? Aí a gente vai olhar aqui no gráfico. Então, o vestido, na segunda-feira, ele arrecadou 20. Na terça, 40. A calça arrecadou 100, segunda e terça. A blusa arrecadou 80 na segunda e 160 na terça. E os agasalhos foram arrecadados 120 na segunda e 140 na terça. Então, qual foi a roupa que teve a mesma quantidade de peça arrecadada na segunda e na terça? Se a gente olhar direitinho aqui o gráfico, ó, qual que é igualzinho? São as calças, isso mesmo, são as calças. Aí vocês vão responder, aí o de vocês. Depois, se vocês quiserem entrar aqui na plataforma, vocês podem colocar aqui a resposta sim, ó, vocês mesmos podem colocar e verificar. Então, a resposta correta, calças. Quais foram os tipos de roupa cuja quantidade arrecadada na terça-feira foi o dobro da quantidade arrecadada na segunda-feira? Então, observando o gráfico, foi terça-feira é o dobro da segunda. Se a gente observar os agasalhos, não tem como ser o dobro, porque só foi 20 de diferença. As blusas, nós temos aí, ó, 80, depois foi 160. 160 é o dobro de 80? 80 mais 80 é igual a 160. Então, é o dobro? Pensem bem. As calças foi a mesma quantidade, 100, e o vestido da segunda foi 20, da terça foi 40. Qual o dobro de 20? É 40? Bem, agora que vocês pensaram, então, quais foram os tipos de roupa cuja quantidade foi o dobro? Vamos conferir aí, tá? A letra C foram as calças. A letra C e a letra D, quais que foram arrecadados? Foram as blusas e os vestidos, tá? Então, o que nós acabamos de ver aqui, ó, as blusas, 160 é o dobro de 80, então é blusas, e 40 é o dobro de 20, vestidos. Então, a resposta da letra D são blusas e vestidos.
Então, na letra E, complete a tabela considerando o que você observou no gráfico. Então, vocês vão olhar aqui o gráfico e preencher essa tabela com as quantidades. Então, aqui é a quantidade de segunda-feira de cada um e a quantidade de terça-feira de cada um. Uma tabela, ela é um quadro onde você tem o mesmo título do gráfico e nós vamos ter as possibilidades. Então, o tipo de roupa que está lá no gráfico, a quantidade que vai ser arrecadada na segunda e a quantidade que foi arrecadada na terça. Então, eu divido ele em colunas. Então, dê pausa no vídeo e preencha a tabela. Agora que vocês já preencheram, vamos corrigir. Então, a resposta vai ficar a seguinte: agasalhos 120 e 140, blusa 80, 160, calça 100 e 100, vestido 20 e 40, tá? Depois que vocês responderem, verificarem também pelo livro interativo, vocês viram que também dá para verificar pelo livro interativo, vocês vão fazer a questão 2. Em uma cidade, o Serviço de Meteorologia registra a temperatura máxima e a mínima em cada mês do ano. Então, o Serviço de Meteorologia faz isso. Temperatura máxima e mínima. Se vocês observarem bem, no jornal sempre fala qual a máxima, qual a mínima. Observe o gráfico com essas temperaturas nos primeiros 6 meses do ano de 2018. Então, aqui nós temos... O título do gráfico é Temperatura em graus Celsius nos primeiros 6 meses de 2018. Então, de roxo é a temperatura máxima, de laranja a temperatura mínima. Então, em janeiro, máxima de 35, mínima de 28. Fevereiro, máxima de 37, mínima de 25. Março, 31, 24. Abril, 32 e 21. Maio, 28 e 17, junho, 24 e 9. Então, lembrando que eu tenho a máxima e a mínima temperatura. Na letra A, quem teve a temperatura mais alta? A temperatura máxima mais alta. Então, eu vou olhar aqui o de roxo, temperatura máxima. Qual foi que teve mais? Que mês que teve mais? Foi o mês de... Isso mesmo, de fevereiro. E que mês teve a temperatura mínima mais baixa? Então, agora eu vou olhar o de laranjinha ou amarelinho. Qual foi a mínima? Foi o mês de junho, que foi 9. Bem, agora vocês vão fazer de conta que você é o locutor de uma estação de rádio, né? E vocês estão apresentando um programa no qual ele deve falar sobre as condições do tempo da cidade nos primeiros 6 meses de 2018. Escreva no balão o que você falaria nesse programa. Invente o nome para a cidade e para a estação de rádio. Depois, com a ajuda de um responsável, grave um áudio imitando o locutor de rádio como o que você escreveu no item C da atividade 2. Então, aqui no item A ficou fevereiro, no B, junho e na C é uma resposta pessoal. Na atividade 2, você viu aqui um gráfico, né? Aqui na atividade 2, você viu um gráfico com as temperaturas máximas e mínimas dos 6 primeiros meses do ano de 2018. Agora, você vai construir uma tabela com essas informações que estão aqui e me mandar a foto. Lembre-se, a atividade de hoje a tia vai avaliar, tá? Vamos dar uma nota aí nessa atividade, tanto no áudio quanto na tabela. O que é uma tabela? Uma tabela igual a essa aqui, só que você vai mudar as informações, né? A gente viu que o título é Temperatura nos primeiros 6 meses do ano de 2018, vocês vão colocar o título. E aqui nós temos temperatura máxima, temperatura mínima. E temos os meses do ano. Então, quando a gente vai registrar aqui na tabela, a gente primeiro vai registrar os meses do ano. Então, vou colocar aqui os meses do ano. De um lado, temperatura máxima, do outro lado, temperatura mínima.
Então, é uma tabela igual a essa aqui que vocês vão fazer baseada nesta imagem aqui, nesse gráfico. Então, de um lado vai ficar os meses do ano, do outro a temperatura máxima e do outro a temperatura mínima, tá? Então, tenham um bom fim de tarde, façam aí o áudio de vocês e façam a tabela e me enviem aqui pela plataforma, tá? Lembre-se, essa atividade vale 1 ponto. Beijos e tchau, tchau!